Bem-vindo a mais um vídeo do canal de Dicas e Dicas da Banda. Durante a pandemia houve falta de alguns alimentos de primeira necessidade, principalmente o pão. E nessa altura eu decidi fazer pão em casa. Andei a pesquisar em várias receitas antigas, vídeos na internet e inventei o meu pão, o pão da Banda. É uma mistura de pão alentejano e pão de Mafra. Eu comecei a fazer, inicialmente não correu tão bem, mas fui acertando as medidas e agora vou deixar aqui algumas dicas. Começamos por diluir 7 gramas de fermento granulado em água morna. Não é preciso muita quantidade de água. E agora vamos mexer até dissolveres. Se tiver fermento fresco é o ideal, mas eu não tenho e aqui na Holanda é difícil de encontrar. Ele já está diluído. Como vê, já está diluído. A importância de diluir o fermento é que ele em contacto com o sal perde algumas propriedades. E se ele já for diluído, vai mais potente e vai fazer o seu efeito. Reservamos. E agora adicionamos farinha. Não adiciono logo a farinha toda. Vamos misturando meio de água, meio de farinha. Adicionamos logo à farinha uma colher de sal, sal grosso e espalha. E adicionamos também uma colher de açúcar. Adicionamos o fermento já diluído, mexa bem antes de juntar. E vamos misturando a água aos poucos. São 700 ml de água para 1 kg de farinha, mas nem todas as farinhas têm a mesma absorção, por isso vamos diluindo aos poucos. Enquanto estiver muito pastosa, vá adicionando com uma colher ou com o Salazar. Vai misturando a água. É muito normal não ficar bem à primeira, porque muitas das vezes os ingredientes têm os seus componentes e unem de maneira diferente. Vamos adicionando mais um pouco de farinha. Convém reservar sempre um pouco, vai precisar depois no final para a forma. Temos uma massa consistente, então vamos adicionar o resto da água. Se ela estivesse muito líquida, nós não adicionávamos a água na totalidade. Agora sim, chegou o momento de nós amassarmos com a mão. Se eu tivesse feito no início, ia sujar muito a mão e ia desperdiçar muito produto depois na limpeza da mesma. Convém lavar as mãos inicialmente, não é? Muitas das vezes por baixo acumula farinha, convém movimentarmos toda.
Não sujar muito a mão para agarrar a taça. E só com uma, então fazemos a mistura. Se por qualquer motivo a sua massa ficou muito grossa, pode adicionar mais um pouco de água. Não adicione água a mais, que é preferível ela ficar mais grossa do que molhada. Ela parecia estar bastante sólida, e afinal, ao misturarmos, voltou a ficar mais pastosa. Sempre que adiciona farinha, aproveita para tirar o excesso da sua mão. E a farinha ajuda a limpar esta massa. Muitos de vós vão dizer que eu devia de usar uma taça de alumínio. É algo muito difícil de encontrar aqui na Holanda e demais na altura do corona, quando estava tudo fechado. E eu utilizo esta bacia que me tem servido nestes últimos 2 anos. Amassar bem, porque no amassar vai estar o segredo da textura do pão. Já temos uma bola, está no ponto certo, então vamos reservar. Os antigos dizem que devemos tapar o pão com um pano branco para este fermentar. E o pano branco, o segredo dele está na sua pureza e na higiene também. Depois adicionamos um toalhão limpo, porque quanto mais calor tiver, mais depressa ele vai fermentar. Vamos deixar assim a repousar ou a fermentar por 30 minutos. Enquanto está a fermentar, passe o seu tabuleiro por água, mesmo que ele esteja lavado, esteve guardado e acabou por apanhar sempre um pouco de pó. Passaram 30 minutos. Eu limpei a bancada, vou borrifar só um bocadinho com limpa-vidros para certificar-me que está limpinha. Vamos pulverizar um pouco com farinha. A nossa fermentação está tão bonita. Então, com a ponta dos dedos, como já informei, como já disse uma vez, sempre ter cuidado em lavar as mãos antes de qualquer procedimento, por questões de higiene. Se percebe que a massa está muito mole, pode passar mais um pouco. Pode adicionar assim por cima um pouco de farinha. Mas sem movimentá-la muito ou de uma forma grosseira. Vamos abrir a massa. Vejam como ela está elástica. Está uma delícia. Então nós agora vamos dobrar.
E com aqui esta zona da mão, vamos esticar um pouco. Isto vai ajudar mais tarde a que fique mais crocante e com menos bolhas no interior. O que nós estamos a ajudar é a arrebentar algumas bolhas que a fermentação faz. Vamos esticar novamente. Tentar enrolar para dentro, sem fazer grande pressão. Temos novamente uma bola e vamos deixar repousar por mais 30 minutos. Vamos cobrir. Enquanto o pão está a fermentar, vamos ligar o forno a 220 graus, com as duas resistências ligadas. O forno, por norma, demora 20 minutos a aquecer, para ficar bem aquecido, para depois fazer com que o pão fique mais estaladiço. Se meter num forno frio, a crosta do pão fica sem alma. Tivemos então o pão a repousar 1 hora, 30 minutos mais 30 minutos. Pulverizamos um pouco com farinha para ajudar a separar. Pulverizamos a bancada e vamos soltar o nosso pão. Vamos tentar fazer 2 pães de meio quilo. Então, estica o pão. Com a ajuda dos punhos, esticamos a massa para retirar um pouco de ar. E vamos formar uma bola. Pulverizamos já o nosso tabuleiro. Pode optar também por untar o tabuleiro com uma gordura. Eu prefiro pulverizar com farinha. Um dos nossos pães já está a guardar no tabuleiro. Vamos então trabalhar o outro. Vamos sovar o nosso pão. Esticamos. E este eu vou fazer um formato diferente. Vou fazer um envelope que dobro e sobreponho. E vou fazer novamente a mesma coisa. Este pão, no fim, vai ficar um tipo de pão alentejano. E fica assim. O formato do nosso pão. Um vai ficar redondinho e o outro vai ficar cabeçudo. Vai agora ao forno a 220 graus por mais ou menos 30 minutos. Isso depende dos fornos e depende também das massas utilizadas. Por isso, a partir dos 20 minutos, comece a controlar. Para a crosta do nosso pão ficar mais crocante, devemos umecê-lo. Se tiver um borrifador é melhor. Se não tiver, salpique umas gotinhas de água sobre a massa. Pode também adicionar uma taça dentro do forno, mas eu por norma faço assim. O nosso pão está no forno, vamos aguardar então. Vejam como o pão está grande e bonito.
Vamos fechar e aguardar mais 5 minutos só para ganhar cor. O pão acabou de sair do forno. Como veem, ele está assim mal cozido, como nós gostamos. Mas se quiser deixar cozer mais um pouco, é só deixar mais um minuto no forno. Não deve cortar o pão em quente, porque fica tipo plástico. Deve deixar arrefecer. Antes de meter no forno, se lhe der um corte aqui cima na massa, ele abre tipo pão de mafra. Mas nós gostamos deste pão assim estaladiço, deste tipo de maminhas, então fazemos sempre assim. Se gostaram desta receita, subscrevam o canal, comentem, partilhem com os vossos amigos, deixem o seu like, porque vou deixar muitas mais receitas que vocês vão gostar. Vejam como fica fofinho. Muito fácil de fatiar. É fácil de fatiar e vejam como não se desfaz no corte. São servidos. Para conservar o pão, deve deixar arrefecer na sua totalidade, envolvê-lo num pano branco, pode usar o pano que usou para fermentar e posteriormente meter no saco da avó. Eu chamo o saco da avó porque antigamente é que as pessoas usavam mais estes saquinhos de pano, então depois guardar. Bom apetite!